Cara, eu gosto muito de falar sobre isso porque durante um período da minha vida eu decidi, não sei porquê, mas me veio essa ideia de que a percepção é o segredo para se tornar um músico bom. Né? Tipo, todos os músicos excelentes têm uma percepção excelente, então esse deve ser o segredo. É impossível você se tornar um bom músico sem ter uma percepção legal. E eu comecei, né, a falar com todo mundo que eu admirava, absurdamente, todo mundo falou, não, percepção é a coisa mais importante do mundo e tal. E é muito importante. E acho que a sua dúvida, ela é muito natural, porque é, ao mesmo tempo, o mais difícil para quem não desenvolve isso desde cedo, porque é uma coisa intangível, né? Uma coisa que, putz, rolou uma harmonia ali, eu não consigo identificar, velho. Como que eu faço pra identificar? É só ficar estudando todo dia e uma hora eu vou identificar? Né? É muito foda esse processo. E eu fiquei muito frustrado. Inclusive entrei em contato com um cara que, Vinícius Gomes, um pianista que se formou na Unicamp, transcreveu o álbum Alma do Egberto de ouvido sem pegar no piano, sabe? Uma coisa que eu falei, cara, como, velho? O cara transcreve um disco inteiro só no ouvido e tal. Eu acho que assim, primeiro falar harmonicamente. É completamente possível você chegar num estágio que você consegue escutar uma música e reproduzir ela imediatamente. Sobretudo quando a gente pensa em música brasileira, em choro, em samba, em bossa nova, inclusive, e gêneros que tem um contexto tonal de progressões que são muito repetitivas. Você pega um samba, por exemplo, 90% dos sambas vão ter pelo menos 4 cadências que vão se repetir e alguns vão para outros lugares e tal, mas você vai ouvir essas 4 cadências, ou 3, né, dependendo, repetidamente muitas e muitas vezes. Um primeiro processo para você identificar elas imediatamente, não só quando ouve, mas quando alguém canta, que isso é bem legal, quando você chega no ponto de conseguir, alguém tá cantando uma música e você acompanha sem precisar conhecer a música, porque você entende, e isso é muito importante, que a melodia, ela é harmônica, ela tem uma harmonia implícita, mesmo que você não consiga ouvir o acorde. Por quê? Porque toda melodia, na análise você entende isso, né? Toda melodia ela propõe um caminho harmônico, e aí esse caminho é a maneira que a gente pensa as baixarias, né, de 7 cordas. Você tem arpejos e aí as notas que vão sendo delineadas através dessa lógica de arpejos, da lógica tonal, vão dizer que harmonia que é, mesmo que você não precise tocar o acorde. Por isso que muitas vezes você ouve um choro e não precisa do acorde sendo tocado e se ouve a harmonia inteira. Para melodias é exatamente igual. Sobretudo no choro, que é um gênero de muitos arpejos, uma lógica muito de arpejos. Te digo sem sombra de dúvidas, assim, se eu fosse começar por um processo de música brasileira, o que eu faria, tira 100 sambas de ouvido. E aí, pena, você pode achar um saco, vai lá e tenta tirar cantando, tocando e tal. Primeiro acha o tom legal, isso aqui. E aí achar o tom, né, só cantar a nota que tá resolvendo. E aí depois tenta ver as outras pelo baixo. Bom, e aí no baixo, grande parte dos sambas não vão ter umas mega inversões e tal. Então você vai ver baixo e tal, esse baixo é aqui e tal. Você vai tirar uns 5, 10, 20, 30, depois 50 sambas, você vai começar a entender que acorde é aquele, como ele soa. Você vai falar, putz, é aquele acorde na hora, você não vai precisar nem do violão. E aí você vai conseguir ouvir um samba e transcrever a harmonia inteira tranquilamente. É bem tranquilo mesmo, assim, tipo, quando você chega num ponto de estudar muito isso 100 vezes, né, 100 músicas, que talvez demore um ano, talvez demore, sei lá, 6 meses, depende do quanto você fizer isso e do quão é importante que seja tranquilo pra você esse processo, né? Saber que é trabalhoso, saber que você vai se sentir meio frustrado, mas que aos poucos você vai adicionando ao seu repertório mais e mais sambas e pode tirar com violão no colo, né? Tentando identificar através da nota mais grave, ver se o acorde é maior, menor, do dominante ou meio diminuto, né? Essa ideia de que você primeiro entende o baixo, depois você entende qual é a forma do acorde. Se você sabe que o acorde é, né, no contexto de dó maior, se o acorde é menor e tá com baixo em lá, a chance dele ser um lá menor é bem grande. Então você nem precisa às vezes pensar muito para saber que, bom, baixo mais forma do acorde mais harmonia, um pouco de harmonia do campo harmônico, né? Se você entender essas 3 coisas, você consegue deduzir ou encontrar a maior parte do samba. Se você bota ali o lá menor ali toque, não é, aí você pensa, putz, já que é menor, tão baixinho lá, não é lá menor, deve ser uma inversão de alguma coisa aí. E aí você tenta achar a inversão e você vai tentando e a tentativa e erro, até o momento que você vai e acha. E aí quando você achar um, você vai na próxima vez lembrar, putz, aquele acorde que eu achei no outro samba pode ser que seja o desse que eu não consigo identificar. Você vai fazendo isso, e aí seu repertório de acordes vai aumentando. E minha dica progressiva em relação a isso: quando você estiver nesse ponto de conseguir identificar todos os sambas, quando alguém sai cantando um samba, você meio que entende a harmonia, sem precisar necessariamente ouvir o acorde e tal,
vai pro choro. Eu acho bem legal o choro porque ele te dá um leque harmônico um pouco maior e, sobretudo, porque o choro ele é muito generoso pros ouvidos, porque ele tem um ambiente da roda em que você pode entrar e não entender nada, não saber nenhuma música e pode ficar caçando acorde e ninguém vai ligar porque é isso que todo mundo faz, entendeu? Então é maravilhoso porque é quase um treino de percepção harmônica intensivão, assim, que é como eu desenvolvi a maior parte da minha percepção harmônica. Foram em rodas de choro e num festival de Leme, foi quando tudo fez sentido pra mim. O Festival de Choro de Leme era um festival que agora não sei mais se acontece, mas que juntava Penese, Peron, Léo Rodrigues, os melhores, né, os maiores nomes do choro brasileiro em um só festival, o Proveta, uma galera, assim. O que rolava? A gente ficava fazendo roda das 8 da manhã até as 8 da manhã do dia seguinte, todos os dias, durante 7 dias. E era isso, ou era roda no quarto, no dormitório, ou era roda no bar, ou era roda no restaurante. Essa galera toda hora entrava e ficava tocando com a gente. O João Cavaleiro tava lá, foi no último dia, então era absurdo, assim, uma galera muito da pesada, tocando com uma galera que tinha aprendido os primeiros acordes, o primeiro choro na semana anterior. É muito bom, porque você consegue chegar lá, não saber nada e ficar tentando tirar de ouvido. Você vai sacando que aquele que você tentou ficou ruim, todo mundo, ninguém vai te olhar feio se for um lugar legal, mas você vai sacar que não tá certo o acorde, você vai tentando, e aí você entende várias coisas. Você entende que geralmente no choro existe uma estrutura que repete a harmonia da primeira quadratura na terceira quadratura, você entende que geralmente quando vai pro quarto grau tem uma cadência parecida, você entende que tem na última quadratura cadências que são possíveis, e no samba também, e na canção brasileira em geral, sempre vai ter um padrão que vai poder ser seguido, e aí quando você assimila isso, tanto teoricamente quanto no ouvido, principalmente no ouvido, você começa a entender muito melhor a harmonia através do áudio, né, e não de uma teoria hipercomplexa, porque eu acho que realmente essa é uma crítica muito válida ao ensino de música. A gente sabe a teoria do cluster, música, né, tipo atonal, sabe, sei lá, harmonia quartal, e não consegue identificar às vezes um dominante secundário, não consegue identificar às vezes um meio diminuto de segundo grau. E é absurdo isso, porque a gente tá aprendendo o quê? Matemática? Não, velho, a gente tá aprendendo música. A gente precisava escutar o que a gente aprende. Então, essa preocupação é muito legítima, muito bacana. E acho que o processo é ter muita paciência. Eu não consegui muita paciência, assim, mas e foi difícil pra mim, porque eu não consegui e tive que abandonar esse estudo durante um tempo, porque ficava frustrado e muito frustrado porque eu queria evoluir logo. Mas põe na sua cabeça, tipo, um ano de estudo, talvez não veja evolução nenhuma e de repente você vai começar a ver. O importante é você estudar todo dia e não você evoluir e conseguir melhorar todo dia. Daqui a um ano você vai ver que, sem perceber, você melhorou muito se você conseguiu cumprir isso. Tira um pouco a frustração de não conseguir identificar o acorde, sabe? Essa coisa de, puta, que acorde é esse? Que merda, não consegui. E aí não tem muito caminho, né? Putz, já tentei tudo aqui, não rola. O legal é você conseguir ter muita paciência nesse processo, é fundamental. Essa progressão é a que eu aconselho, mas você pode começar pela bossa nova, que vai ter uma série de acordes que vai também ter uma outra sonoridade, porque você vai encontrar muito mais notas que são, né, acrescentadas às notas do arpejo, mas aí você vai entender que existem sons que são muito comuns, né, quando você vê aquele acorde de Jimi Hendrix, né, acorde com sétima e nona aumentada. Aquele acorde todo mundo reconhece de primeira porque é o acorde, né, que todo mundo já ouviu no rock e tal. Você vai ver que na bossa nova são sempre os mesmos também. Vai ter aquele menorzão com a nona ali, 13ª, sétima, não sei o que. Vai entendendo que isso faz parte de um contexto harmônico e que isso sempre vai se repetir. Então quando você fizer isso 100 vezes com samba, 100 vezes com choro, 100 vezes com bossa nova, você automaticamente vai absorvendo essa linguagem. Quando você ouvir um jazz ou uma música de orquestra, vai ser foda de novo, porque aí você não tá acostumado com o contexto, com a linguagem. Vai ouvir uma música sueca que tem um acorde por tempo, às vezes, fala, puta, que é isso? Mas aí você vai, estuda o negócio até você conseguir se é o que você quer. Então, às vezes não, às vezes só quer ter uma percepção boa pra tocar algum gênero. Isso vai com certeza te ajudar globalmente a escutar a harmonia tonal. Mas só pra você saber que cada gênero vai ter sua especificidade, vai ser muito mais difícil você adentrar um gênero novo, porque existem padrões muito claros nos gêneros que a gente estuda mais, que a gente acaba reconhecendo com o tempo. Em relação à percepção harmônica é isso. Paciência, um estudo progressivo, aumentando o nível de dificuldade de gêneros, é o que eu aconselho, e tirando música, enfim, de maneira infinda, assim, pro resto da vida, né? Não tem um momento que você chega e fala, não, agora eu consigo identificar qualquer acorde do mundo. Aqueles vídeos no YouTube de uns molequinhos, mó pequenininhos, o cara, tipo, se joga no piano, mas... Aí o moleque vai lá e escreve todas as notas. Até é possível chegar nesse nível com vídeo absoluto, né? Mas talvez com vídeo relativo, não. Mas dá pra chegar muito próximo disso, e acho que, assim, é importante você entender até que ponto é útil pra você ter um mega ouvido, até que ponto não é. Eu acho que existem certas coisas que, né, pô, saber qual cluster que foi tocado...
Não sei se eu ligo muito, assim. A harmonia tonal, a base, as coisas que acontecem com mais frequência é legal, mas se tem um acorde super diferente, que só tem uma música do Ginga, você não precisa ficar especialista em identificar aquele acorde, entendeu? Tipo, você entende que é um acorde que o Ginga fez lá e tal, e aí você estuda e é aquele acorde, beleza, você não precisa ser o ninja do ouvido, entendeu? Eu acho que é legal você ter pra, na medida que isso te acrescenta musicalmente. Muito legal essa preocupação, é super importante, mas é muito perigoso você entrar num período de ansiedade enquanto pensando sobre percepção. E acho que o caminho é sempre tentar, né, voltar pro eixo, estudar de uma maneira leve. Estuda 20 minutos por dia. Se você conseguir fazer isso todo dia, com certeza você vai ver uma evolução. E aí você pode também pegar um professor pra estudar percepção, que é legal também. Você pode fazer várias coisas, mas acho que o principal é a sua postura em relação ao estudo de percepção. Que não pode ser muito de ansiedade, também não pode ser muito de deslumbramento, como se aquilo fosse o pedestal do pedestal, que é um pouco a postura que eu tinha. E acho que me atrapalhou em alguns sentidos.